Olha, o tema desse vídeo de hoje é Davi. Ele foi a casa de Deus como um templo? Davi foi a casa de Deus como um templo, como algumas pessoas dizem? Vamos lá, Salmo 122. Davi diz assim, salmista, salmo, gente, são hinos. Para quem não sabe, salmodiando e cantando no seu coração, disse Paulo em uma das suas epístolas. Salmo eram hinos entoados pelos salmistas, entendeu? Salmos são hinos, foram hinos. E Davi, em um dos seus hinos, ele diz assim, Salmos 122. Pega a sua Bíblia e confira. Alegrei-me quando me disseram, olha, alegrei-me quando me disseram, alguém ou algumas pessoas disseram a Davi. Deixa eu abrir aqui um parênteses e levar você a uma reflexão. Olha, a leitura, a examinar as escrituras, a gente precisa ter um certo entendimento do que é isso. Primeiro você precisa entender a época da escrita, para quem foi escrito, o propósito da escrita. Tudo isso é importante. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas querem pegar algo de uma cultura, uma fala, um entendimento do escritor e adaptar para a sua vida quando não tem nada a ver. Vou fechar parênteses aqui e vou dar continuidade. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Pronto, vou dar uma parada aqui. Aqueles que de má fé usam Davi e usam esse verso para justificarem a mentira da casa de Deus como templo, como construção de alvenaria, como prédio, eles pegam essa parte do verso, e dizem, olha, Davi se alegrou quando disseram a ele, vamos à casa de Deus. E aí as pessoas repetem isso hoje para dizer que estão indo à casa de Deus. Mas Davi foi à casa de Deus como templo? Você vai descobrir aqui que Davi não foi à casa de Deus como templo. E que quando você lê todo o texto com contexto e trazendo mais algumas passagens, você vai entender que novamente você foi enganado, está sendo enganado e você precisa entender a verdade. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, vou abrir um outro parênteses aqui. Existem 4 pilares que eu criei, isso aí foi criado por mim, em qual acredito seja ideal. Primeira coisa, você precisa desejar a verdade. Segundo, a partir do momento que você deseja, você buscar essa verdade. Depois que você deseja, você busca, com certeza o Espírito de Deus vai te revelar a verdade. Mas o quarto pilar e mais importante é o seguinte: depois que você deseja, busca, o Espírito de Deus te revela, você precisa decidir se quer essa verdade. Então, o simples fato de você desejar, buscar e ser revelado pelo Espírito não é suficiente, porque muita gente, quando chega no quarto pilar, em decidir entre praticar essa verdade e continuar na sua mente cauterizada, na sua mentira, ela fica com a opção de continuar na mentira, com diversos argumentos, mas nunca contra fatos. Porque contra fatos não há argumentos. A partir do momento que alguém te apresenta fatos, você fica argumentando e resistindo à verdade para não sair da mentira. Porque prefere agradar mais os homens do que a Deus. Não é isso? Enfim, fechar parênteses, voltemos. Nossos pais já se detêm juntos aos teus umbrais, Jerusalém. Jerusalém é fundada como cidade bem compacta.
Para ela sobem as tribos de Deus, segundo o costume de Israel, para celebrar o nome de Deus. Aí estão os tribunais da justiça, no palácio de Davi. Desejam a paz para Jerusalém. Vivam seguros que amam você. Haja paz dentro dos seus muros e segurança em seus palácios. Por meus irmãos e meus amigos, eu digo, a paz esteja com você. Pela casa do Javé, nosso Deus, desejo todo o bem a você. Então, o salmista está dizendo, me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus. Ele está falando de Jerusalém, da cidade santa para Israel na sua época. Ele não está falando de um lugar físico, de um templo. E sabe por que eu digo isso com toda a convicção do mundo? Vamos lá, vamos ler aqui para você. Davi, que disse, o salmista disse, não disse isso? Vamos lá, o que foi que... Se tinha templo na época de Davi, para Davi dizer que ia para um templo, quando ele disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus. Isso era para um templo que ele estava indo. 2 Samuel, capítulo 7, pega a sua escritura e confira. Capítulo 7. O rei Davi foi morar no seu palácio e Deus o livrou de todos os inimigos ao redor. Então ele disse ao profeta Natã, veja, eu moro em palácio de cedro, enquanto a arca de Deus mora numa tenda, que era sombra para aquilo que viria. Natã respondeu ao rei, vá e faça tudo o que está pensando, porque Deus está com você. Aqui o profeta deu uma vacilada, porque quis agradar o rei. O profeta, isso aqui no meu entendimento, deveria ter dizer, olha rei, olha meu rei, eu vou consultar a Deus e vou ver o que é que ele acha, dentro da sua vontade. Mas não, o profeta disse, não, vai, faça tudo que está no seu coração. Você é o rei, vai e faça. Porém, contudo, todavia, entretanto, olha aqui. Nesta mesma noite, porém, a palavra de Deus foi dirigida a Natã. Vá dizer ao meu servo Davi, assim diz Javé, Jeová, eu me apego com esse negócio de nome. Você quer construir uma casa para eu morar? Pois bem, eu não morei em casa nenhuma desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito. Até hoje, sempre andei errante sobre uma tenda e um abrigo, durante todo o tempo em que caminhei junto com Ciro de Israel. Por acaso eu disse para algum dos juízes de Israel, que estabeleci como apacentadores do meu povo, por que você não constrói uma casa de cedro para mim? Portanto, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você do pastoreio onde você cuidava das ovelhas, para fazê-lo chefe ou rei do meu povo Israel. Estive com você em toda parte por onde você andava. E aí ele vai construindo uma narrativa aqui, um pouco da história de Davi. Então, gente, se Davi no seu coração desejou construir uma casa, um templo para Deus, e o profeta deu uma massageada no ego de Davi, vai e faça. Na mesma noite Deus disse ao profeta, volte, epa, o que foi isso aí? Tipo assim, isso aí sou eu. O que foi isso aí, Natan? Não entendi. O cara lá tem um desejo e você simplesmente diz a ele, vai, faça, não me consulta? Tá tomando decisão por conta própria agora? Que isso? Não, vá lá, volte. Diga a ele que eu não quero casa nenhuma pra mim, não. Eu não mandei ele construir casa nenhuma. Eu sempre andei em tenda. Que história é essa de construir casa pra mim? Então, se Davi não construiu casa para Deus, só foi construído um templo por Salomão, anos depois, que casa é que Davi fala que estava se alegrando quando disseram vamos à casa de Deus? O texto lá em Salmo 122 diz, mas você continua repetindo essa fala, continua repetindo essa parte desse verso, não é nem o verso todo, parte desse verso, para dizer que está, me alegremos quando disseram vamos à casa do Senhor. Gente, vamos lá.
Vamos lá agora para Estevão, Atos capítulo 7. Vamos lá. Atos capítulo 7. Atos, pega aí. Atos capítulo 7. Vamos lá. Nossos pais, a partir do verso 44. Leia. Nossos pais no deserto tinham a tenda da presença de Deus. Olha lá que Deus diz ao profeta Natan da tenda. E Deus, que falava com Moisés, mandou que ele a construísse de acordo com o modelo que tinha visto. Nossos pais receberam a tenda e, sob a direção de Josué, a levaram para a terra das nações que Deus expulsou diante dos nossos pais. E a tenda ficou ali até o tempo de Davi. E Davi encontrou graça diante de Deus e lhe pediu permissão para construir uma casa para o Deus de Jacó. No entanto, foi Salomão quem construiu a casa. Então não existia casa, templo, na época de Davi, quando ele salmodiou aquele hino, gente. O Altíssimo, porém, Estevão foi na jugular, né? E até hoje, as pessoas rangem os dentes, se chateiam, se entristecem, se irritam para com quem traz a verdade. Porque elas se agarram tanto na mentira que ficam desesperadas. O Altíssimo, porém, não mora, não mora em casa feita por mãos humanas, conforme diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o lugar onde apoio os meus pés. Que casa vocês construirão para mim? Diz o Senhor. E qual será o lugar do meu descanso? Não foi minha mão que fez todas essas coisas? Por que resistis à verdade, meu amado, minha amada? Por que continua dizendo que o lugar onde você vai é templo de Deus, é casa de Deus, que Ele habita ali, que Ele mora ali? Quando a palavra diz ao contrário, meu amado e minha amada, por quê? Eu fico tentando entender. Olha, deixa eu te dizer uma coisa para você, tudo tem o seu tempo, eu entendo isso. Eu entendo que tudo tem o seu tempo abaixo do céu. Mas tem uma coisa que eu vou dizer também para você. Preste atenção. Eu vivi muitas mentiras, em muitos enganos. Eu também acreditei em muitas coisas que achava que era verdade. Então eu consigo compreender você. O que eu não consigo compreender você, que está me ouvindo agora, é o seguinte. Sempre que eu ouvia essas coisas que hoje eu transmito, eu resistia porque eu acreditava naquilo que eu vivia. Correto? E é legal, bacana. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu dizia assim para mim dentro de mim: e se esse maluco ou essa maluca tiver certo? Isso que ele estiver falando realmente essa é a verdade? Porque, volto a dizer, contra fatos não há argumentos. Eu aí buscava, eu analisava, eu cavava a fundo. Porque o que está em jogo é aquilo que eu posso estar vivendo uma mentira ou um engano e vou continuar vivendo uma mentira ou um engano para agradar quem? Eu vou trazer abrir um parênteses aqui, que não tem a ver com o tema, mas só para você entender a maneira como acredito que deva ser. Estando eu na casa de minha mãe, minha saudosa mãe, e meu irmão, minha mãe já tinham descontaminado de algumas coisas, principalmente do dízimo. E ele trouxe para mim uma palavra do dízimo. Eu disse a Deus assim o seguinte: eu vou orar para que Deus tenha misericórdia de você, falando com meu irmão, porque eu achava que ele estava querendo me desviar da verdade, porque eu acreditava que o dízimo era uma verdade na época. Mas dentro de mim disse assim: rapaz, pesquise, analise. E se esse maluco tiver certo e você que está sendo enganado, dito e certo. Mais tarde, eu descobri que meu irmão não era maluco, não. E o meu irmão estava certo. Analisei, busquei, desejei, o Espírito me revelou, eu digo, tá certo. Fora dízimo que nunca foi dinheiro. Fecha parênteses, voltando ao texto. Vamos lá agora
para 1 Coríntios, 1 Coríntios aqui, 1 Coríntios, verso 16. Pega a sua escritura. Espero que depois que você ouvir tudo isso, continue resistindo se você quiser, mas analise. São palavras, não são palavras de Wilson. Paulo, o apóstolo enviado, a palavra apóstolo quer dizer enviado, para pregar aos gentios, a nós, para trazer revelação da graça de Cristo, da graça do Evangelho, não da lei de Moisés. E Paulo sofreu muito por isso, para que o véu fosse rasgado, para entender que o Evangelho da graça não tem nada a ver com o Evangelho da lei. Verso 16. Vocês não sabem que são templo de Deus. Olha quem é o templo de Deus. Paulo pergunta, Paulo faz. Vocês não sabem a igreja que estava na cidade de Corinto. Não é igreja com nome de Corinto. Corinto é uma cidade, ou era uma cidade. E a igreja que estava na cidade de Corinto, Paulo enviou algumas cartas, e dentro dessas cartas, Paulo traz esse assunto. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo faz uma pergunta a eles. Alguma coisa estava acontecendo? Vocês não sabem que vocês são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo e esse templo são vocês. E esse templo são vocês, somos nós. Eu vou repetir o que Paulo disse a você. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem disso, não? Nunca te ensinaram isso, não? Ah, Wilson, eu sei. Você sabe e continua dizendo que vai para a casa de Deus? Que o lugar que construíram é templo do Senhor? Que é morada de Deus? Quando toda a palavra vai dizendo a você ao contrário, você vai continuar dizendo isso? Me alegrei quando me disseram fui à casa de Deus, ao templo do Senhor? Você vai continuar dizendo isso? Vou repetir novamente o que Paulo disse. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Pois o templo de Deus é santo. E esse templo é a alvenaria de pedra. É o que o pastor construiu. É o que fulano construiu. É. Ou esse templo de Deus são vocês. 1 Coríntios 16, verso 17. Essa é a palavra de hoje. Toda vez que disseram a você, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pergunte a essa pessoa, como você pode ir para um lugar se você é o lugar? Peraí, tem alguma coisa estranha nisso aí, não tem não? Como eu posso dizer que vou a um lugar se o lugar sou eu? Se a casa de Deus sou eu, como eu posso ir à casa de Deus se a casa de Deus sou eu? Olha, não há uma contradição, pelo menos para quem pensa, há. Porque Paulo faz uma pergunta, não sabeis vós que são templo de Deus? E o templo de Deus é santo, somos nós. E que vós são templo de Deus? Como eu posso dizer, ô irmão, domingo agora eu vou na casa de Deus, vou no templo do Senhor. Pera, você vai para onde? Vou para a casa de Deus, para a casa de papai, como dizem. Para a casa de papai. Casa de papai? A palavra de casa de papai é você? Você vai para dentro de você? Então, tá faltando pensar, raciocinar. E as pessoas não querem pensar por si próprias. As pessoas não querem raciocinar por si própria. A alienação está tão grande,
mas está de maneira tão grande que as pessoas, como disse, Paulo disse lá em Timóteo, para Timóteo, em uma das cartas para Timóteo, que chegaria o tempo que as pessoas dariam comichão no ouvido, taparem o ouvido para não ouvir as verdades da Escritura, porque estão tão acostumadas em serem enganadas, serem ludibriadas e defenderem tanto a mentira, se agarrarem tanto com a mentira, que um simples Wilson, como tantos outros, vou abrir um parênteses aqui, não sou dono da verdade, não sou o único que prega essa verdade, não sou, nem tenho essa pretensão. Elias lá atrás, quando achou que estava sozinho, porque mataram todos os profetas e só estou eu. Deus, sou eu agora. Elias, para com isso, Elias. Para com isso que você não está só. Você acha que está sozinho nessa aí? Tem mais 7.000 profetas aí, rapaz. Guardado, tranquilo. Fica na sua. Então, fecha parênteses. Não estou sozinho nisso, nem sou dono da verdade, tá bom? Agora, cabe a você, para aqueles que desejam e têm desejado, que busca ou que tenham buscado, e que o Espírito de Deus tem revelado ou irá revelar, decida. Vai ficar com a verdade ou vai ficar com a mentira? Vai continuar dizendo que está indo para casa de papai? Vai continuar dizendo que está alegre porque está indo para casa do Senhor? Vai continuar dizendo que domingo agora eu vou para casa de Deus? Wilson, já tá aí há tantos anos, isso é besteira. Pô, se é besteira para você, eu respeito. Não tenho por que contender com você em nada, nem você comigo. Mas, contra fatos, não há argumentos. Lembre-se, Paulo disse que a casa de Deus é santo e que o templo de Deus somos vocês, somos nós. Então, santo é esta casa de Deus, não é o lugar físico. Mesmo porque Estevão, no brilho, no resplendor do Espírito, dá uma na jugular dos fariseus, escribas e fariseus, que rangeram os dentes, ficaram com tanta raiva de Estevão, taparam os ouvidos, gritaram, está lá no texto, porque não conseguiram ouvir a verdade vinda do Espírito. Que casa edificareis para mim, disse Deus. Se desde antes a casa, a tenda, prefigurava a nós, a morada de Deus em nós. Dia abençoado, feliz sábado para todos e espere o próximo vídeo. Dê o like, se você gostou, me ajude, se inscreva no canal e vamos para frente, viu? Existem mais 7.000 profetas aí, linguagem figurativa. Não estou dizendo que eu sou profeta não, viu? Não acharem dizendo, você é profeta. Os profetas duraram até João, tá escrito. Quem está dizendo que é profeta aí é mentiroso, viu? É mentiroso. Profeta e a lei duraram até João, o Batista. Veja, irmãos.